Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, vamos abrir no 2 Coríntios. Eu quero ler com vocês um verso que vocês conhecem, mas a gente vai tentar olhar por uma outra ótica hoje, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, né? Eu escolhi essa gravura aí porque a letra é bem forte, bem visível. Está todo mundo lendo aí o que está escrito aí? Vamos ler juntos? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Podemos assentar, é só isso que a gente vai ler. Amém? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a diferença de você enxergar e a diferença da sua visão, né? Você percebe aí que o apóstolo São Paulo, ele está conversando com a gente e tentando de alguma forma nos fazer lidarmos bem com as situações que nós costumamos ver, principalmente aquelas que não são favoráveis. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro é uma máquina. Ele é uma máquina que às vezes fica na defensiva, é uma máquina que às vezes reage para tentar fazer com que você realmente não acredite na possibilidade de conseguir alguma coisa, quando isso é necessário que você faça algum tipo de esforço acima do normal. Ele trabalha para que você tenha dificuldade para sair da sua zona de conforto, e ele praticamente comanda a vida da gente. E às vezes nem tudo que você vê pode ser de alguma forma assustador para você, mas a palavra está tentando dizer para mim, para todos nós que estamos aqui, que às vezes tem uma outra forma de nós podermos então olharmos as coisas. E a forma que a Bíblia tenta passar para nós é aquela forma motivada pela fé, que nós podemos então dizer de onde está a visão. O que você vê é alguma coisa muito limitado naquilo que está presente ali diante de você, e a sua visão é alguma coisa mais espiritual, que você vai além daquilo que na verdade você está vendo, quando você realmente tem essa visão. E é necessário então que você aprenda a lidar com as duas coisas, a lidar com o que você vê e a lidar com a sua visão, porque se você ficar simplesmente impactado ou deixar que o que você esteja vendo venha limitar totalmente você, o que pode acontecer é que a sua visão, de repente, ela simplesmente também vai ficar parada, vai ficar limitada e impedida exatamente por aquilo que você está vendo. E a sua visão, ela é espiritual, ela vai muito mais além. Você consegue ver ou enxergar aquilo que você de fato não está vendo literalmente, mas você pode visualizar e, acima de tudo, acreditar, e consequentemente pode chegar em lugares que você nunca imaginou que chegaria, tudo pautado em uma visão, alguma coisa que você consegue enxergar, não com seus olhos físicos, mas pelos olhos da fé. O apóstolo São Paulo, conversando com os irmãos de Coríntios, ele fez essa alerta com respeito a essa questão relacionada com o que você vê, exatamente por entender exatamente como as coisas que você vê podem impactar qualquer pessoa. Isso pode simplesmente travar você de tal maneira, de formas então que você pode se sentir totalmente aquém, totalmente impossibilitado. E às vezes o que nós estamos vendo, ou o que nós presenciamos, pode de alguma forma gerar muitos impedimentos na gente. Às vezes o que você viu, ou até mesmo o que você ouviu ao longo da sua própria vida, pode gerar traumas profundos em você, a ponto então de você simplesmente não acreditar mais na possibilidade que você possa atingir algum objetivo, pelo menos fundamentado naquilo que você podia acreditar, mas que de repente você possa estar bloqueado por coisas que você viu, que criaram bloqueios em você, situações que podem simplesmente impedir você de avançar. E quando ele fala isso aí, ele está tentando dizer para você que nós que cremos em Deus, que somos envolvidos com Deus,
Nós não nos movemos por aquilo que nós estamos vendo, exatamente pelo fato de que, de repente, o que você esteja vendo diante de você é totalmente desfavorável, ao ponto, então, de desanimar você, de tirar toda a sua motivação para poder continuar acreditando. E ele vem e tenta dizer para você unicamente que você tem que entender que a sua vida não é conduzida somente pelas coisas que você está vendo, mas que você realmente é movido por uma fé. Mas o que é essa fé? A fé é alguma coisa que você consegue deslumbrar com a sua alma. Não é alguma coisa que você consegue ver com os seus olhos físicos. Mas muitas vezes essa fé que você realmente deslumbra através da sua alma, que é alguma coisa que está diretamente ligada ao futuro, ela pode estar completamente comprometida exatamente por aquilo que você de fato está vendo. E aquilo que você está vendo pode criar esse impedimento a ponto então de não motivar você a acreditar naquilo que a sua visão é capaz de fazer através da fé do Deus que você acredita, a ponto de fazer você conseguir atingir determinados objetivos que no natural, olhando pela visão simplesmente normal daquilo que você está vendo e os impedimentos presentes, possam simplesmente tolir você e impedir você de poder atingir determinadas coisas. E ele estava tentando dizer para você, dentro desse versículo acima de tudo, que você não está limitado por nenhuma situação visível que possa gerar um impedimento para você, mas que a sua fé é capaz simplesmente de agigantar você e de capacitar você e de dar para você uma visão, e essa visão que ela vai dar para você vai ser capaz simplesmente de levar você até mesmo em lugares onde você não acreditaria que poderia chegar. Aí você para e pensa, mas como é que eu vou ter esse tipo de visão? Essa visão que eu possa deslumbrar os meus resultados, fundamentado exatamente na minha fé, na minha confiança, a ponto então de acreditar que situações aparentemente difíceis, complexas e difíceis na minha vida, sejam capazes então de serem mudadas através unicamente de uma visão que eu possa ter, de alguma coisa que eu possa deslumbrar como possibilidade de resultados positivos para mim, como resultados de bênção para mim. Isso aí você consegue quando você de fato se envolve com Deus. Quando você se envolve com Deus, Deus dá capacitações para você que você nem imagina, porque antes de conhecer Deus, nós somos simplesmente seres humanos totalmente naturais. Somos naturais, vivemos e nos movemos fundamentados exatamente nessa realidade de vida, onde as coisas são naturais e até certo ponto possíveis para nós, ou dentro de toda uma situação de possibilidade. Mas quando você começa a se envolver com a fé, essa visão da fé que passa realmente a existir para você, começa a criar para você uma possibilidade de ver as coisas além dos limites que possam existir dentro da naturalidade que você está vivendo. Por quê? Porque você já começa a viver pela fé e os impedimentos naturais que se apresentam para a sua própria vida, diante das próprias limitações que você tem, já não são capazes de limitar você, ou de frear você, ou de parar você. Por quê? Porque você tem um recurso espiritual de uma visão que é sustentada por uma fé, que você consegue realmente deslumbrar e ver e acreditar na possibilidade que vai fazer você passar por cima de tudo aquilo que é limitado humanamente falando para você. E essas coisas você desenvolve na sua espiritualidade, que se estabelece na sua convivência com Deus, que você começa a ver muito além, você começa a enxergar coisas que ninguém consegue enxergar unicamente por conta dessa visão espiritual, que é além dos seus olhos físicos, mas é uma visão realmente da alma, do próprio espírito, que faz você ver determinadas coisas que o seu natural, o seu lado físico não consegue perceber, mas que de repente tem uma única visão de limitação de tudo que se apresenta para você.
Mas a fé vem e dá uma visão. E a visão, ela é assim. Ela sempre envolve o futuro. Ela sempre faz você enxergar mais longe. Faz você ver as coisas além do momento que você está vivendo. Você começa simplesmente a visualizar coisas que se tornam realidade unicamente por conta dessa visão estar sustentada pela fé que você tem em Deus, pela fé que você tem em Jesus. Aí o que não é perceptível pelos olhos físicos se torna perceptível pelos olhos da fé, pelos olhos da alma, que você consegue realmente enxergar e ver possibilidades em coisas que no real você não consegue ver na maneira realmente humana de enxergar as coisas. E eu estava lendo alguma coisa sobre isso e vi que ter uma visão significa enxergar além das fronteiras da sua atuação. Isso é ter uma visão. É avaliar os impactos de uma ação, não só na nossa área, até mais nas outras áreas você consegue ter uma visão mais ampla, porque Deus dá essa capacidade de você enxergar até mesmo aquilo que ninguém está conseguindo ver. Deus dá essa visão para você. E a visão natural, eu estava lendo aqui, que é o sentido responsável por captar o estímulo, olha só, luminoso e promover a percepção das imagens. Você recebe, você capta aquilo ali do seu cérebro e você consegue ver. Mas a visão é alguma coisa que vai muito mais além da sua visão espiritual. Isso você consegue nesse seu envolvimento com Deus, nessa sua proximidade, nessa preocupação de cuidar da vida espiritual, de perceber que você não é só físico, mas você também é espiritual. E por entender que você é espiritual, você tenta caminhar exatamente nessa trilha espiritual, onde as coisas são sobrenaturais para você, e nem sempre limitadas por aquilo que você vê, mas sempre tem uma ação sobrenatural de Deus, que faz você ver além de tudo aquilo que é limite para você. O que é a visão espiritual? Eu peguei aqui algumas coisas que eu achei interessante. A visão, por exemplo, do Estevão. Vamos ver o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Quem falou isso foi um diácono da igreja primitiva, que foi apedrejado por causa da sua fé em Jesus. E quando ele estava sendo morto, apedrejado, a visão dele deslumbrou o que o esperava, pela fé. Ninguém estava vendo, mas ele estava vendo. O sentido dele estava aberto, e as pessoas estavam matando ele ali. E quando as pessoas estavam matando ele ali, ele disse: eis que eu vejo o céu aberto. Ele disse: e estou vendo Jesus em pé à direita do Pai, como que aprovando aquela situação toda e esperando ele lá na glória. Alguma coisa que ninguém estava vendo, mas ele declarou e afirmou. E depois de ter tido essa visão, ele disse: perdoa, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Ele viu alguma coisa além daquela situação toda de dificuldade que ele estava vivendo. Ele estava vendo que, apesar daquele momento difícil, o que o esperava era exatamente uma recompensa ao lado do Deus que ele acreditava. Isso é uma visão espiritual, a visão da fé. Paulo, quando falou isso, estava tentando dizer para você não se intimidar se você está vendo dificuldade para você, para você não achar que as coisas acabaram para você unicamente porque o que você está vendo é algo que não é nem um pouco favorável para você, para você não achar que tudo está perdido porque de repente você esbarrou nos seus limites humanos
E dentro dos seus limites humanos, a leitura que você tem é somente essa: não tem mais nada que eu possa fazer. Eu parei aqui, cheguei no limite humano de toda uma situação. E sabendo que isso pode intimidar você, pode simplesmente travar você, ele diz assim: olha, ele fala daquele jeito, que não é pelo que você vê, não é pelo que você vê, para você não se intimidar pelo que você está vendo, mas que você possa acreditar que você vai muito mais além dos impedimentos naturais da vida, quando você tem essa visão da fé, acreditando que tem um Deus que está do teu lado, que te cria as possibilidades sobrenaturais diante das tuas próprias dificuldades humanas. Vocês estão entendendo isso? Louvado seja Deus. Então é Deus. De repente o que você está vendo só desanima você. De repente o que você está vendo só te estimula a desistir. De repente o que você está vendo só faz com que você passe a acreditar que você chegou no limite e que não tem mais jeito. E a Bíblia está dizendo para você realmente olhar pelos olhos da fé e não pelo que você está vendo. Porque se você, humanamente falando, chega no limite, a sua fé lhe leva além dos limites. Por quê? Porque o Deus que você acredita, o Deus em quem você se apoia, ele não tem limites. Diga glória a Deus. E se ele não tem limites, você pode ir muito além. E a gente vê que às vezes nos falta essa visão futurística, espiritual das coisas. Às vezes nós nos abatemos por aquilo que nós estamos vendo. Às vezes as situações chegam e a gente acha que se acabou tudo porque a gente não tem mais saída. Mas quando há espiritualidade ou envolvimento real com Deus, quando você vive pela fé também, além de viver naturalmente, fisicamente, você desenvolve a capacidade de viver também espiritualmente. E quando você vive espiritualmente, você consegue interagir no físico de uma forma espiritual. E quando você consegue interagir no físico de uma forma espiritual, você também cria a capacidade de visão, de ver as coisas, de olhar além dos seus limites, de olhar além da situação ou da natureza normal das coisas. A gente percebe isso em mais uma passagem da Bíblia. A passagem do Eliseu. A Bíblia conta, por exemplo, que o rei da Síria, eu acho que era o Ben-Hadad o nome dele, ele estava chateado porque existia em Samaria um profeta que revelava as intenções dele. Quando ele armava um plano para atingir o povo de Samaria, o profeta dizia: não façam isso porque ele vai fazer isso. Ou não passe ali porque ele vai estar lá. Passe por outro canto. Eles passavam por outro canto. O rei ficava sabendo, através da informação, que o povo de Deus ia passar numa determinada estrada, ele ia para lá, mas Deus falava com o profeta e o profeta passava pelo outro lado, mandava o povo passar pelo outro lado. Ele tinha informação: vão passar na estrada tal, vão preparar uma emboscada para eles. Aí Deus falava com o profeta: diz para o meu povo não passar na estrada tal, porque está todo mundo lá, o inimigo está lá, para eles passarem pela outra estrada, fugirem da emboscada do inimigo. Era o livramento de Deus. O rei Ben-Hadad ficou super chateado, disse: olha, alguém está traindo a gente, está levando informação, porque a gente vai esperar o povo de Samaria em um determinado lugar, eles passam por outro e fica nessa briga de gato e rato. Quando a gente vai para um canto, eles vão para o outro, quando a gente vai para o outro, eles vão para o outro, e a gente nunca consegue pegá-los em emboscada. Alguém disse assim: olha, o rei achava que alguém estava traindo, mas alguém disse: não, ninguém está traindo não. É que lá eles têm um profeta que sabe de tudo.
O profeta sabe de tudo que o Senhor fala da sua câmara real de dormir, ele sabe, Deus fala com ele, é ele que avisa lá todo mundo para passar da outra estrada, para criar livramento para o povo de lá. Ele disse, mas quem é esse sujeito que faz isso? É um profeta. Ele se chama Eliseu. Pois nós vamos lá matar o Eliseu, o Ben-Hadad falou. Ele pegou um monte de soldados, todo o exército dele, e foi para a zona rural, onde morava o profeta, numa casinha isolada, lá no meio da zona rural. Ele morava fora dos muros da cidade de Samaria. E ele chegou de madrugada lá com aquele monte de soldados. E a Bíblia diz que ele cercou a casa do profeta chamado Eliseu. Ele cercou a casa. De manhã cedo, o garoto que trabalhava com o profeta acordou cedo para ir buscar água para os afazeres domésticos, diz a Bíblia. E quando ele saiu para ir buscar água, que ele chegou lá fora, o menino tomou o maior susto. Por quê? Porque havia muito soldado inimigo cercando a casa do profeta. Ele disse, meu Deus, ele nem pegou a água. Ele voltou correndo para avisar o profeta, meu senhor, os sírios estão aí. Ele ficou super apavorado, super assustado. São muitos soldados sírios cercando aqui a nossa casa, vieram para matar o Senhor. E a Bíblia diz que o profeta saiu tão tranquilo, chegou lá do lado de fora. O profeta, que tinha a visão espiritual da coisa, que não era um homem que vivia somente no natural, mas que vivia no sobrenatural também, ele olhou assim e balbuciou essas palavras, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Ele falou assim. Quando ele falou isso, ele falou exatamente fundamentado na visão espiritual dele. Ele estava vendo além daquilo que era natural para qualquer pessoa que estava ali. O garoto ficou sem saber o que é que ele estava falando, porque até então a visão do garoto estava limitada unicamente à situação física do momento, e ele ficou sem entender. De repente, diz a palavra de Deus, que o profeta disse assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Vamos ver onde é que está o verso. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele o quê? Veja. Mas ele estava vendo? Estava vendo, ele estava vendo os soldados, mas a visão que ele estava vendo era a visão física, unicamente física, mas ele não estava tendo a visão espiritual da coisa. Ele não estava enxergando além da barreira do limite físico, ou seja, não estava, ele estava parado ali no natural, estava parado no físico. Quem tinha ultrapassado o natural, o físico, era o profeta, que já estava vendo além daquilo que era o limite da visão física de uma pessoa. E ele disse assim, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu o quê? As colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor do Eliseu. Isso significa o quê? Que o profeta não estava nem um pouco preocupado, porque a visão dele não se limitava no físico. Era uma visão que via o futuro, que ia além. E ele já tinha visto que tinha cavalo de fogo, ou em outras palavras, os anjos de Deus já estavam lá para protegê-lo. Só que o garoto não viu o anjo de Deus. Foi necessário o quê? Foi necessário o profeta orar para que os olhos dele se abrissem, para que ele começasse a enxergar, a visualizar exatamente que Deus já tinha providenciado o livramento e a proteção. Diga glória a Deus. É assim para você. De repente você está vendo uma série de coisas desfavoráveis, mas olhe por cima e pela visão espiritual, acredite que Deus já está providenciando o livramento para você. Vocês estão entendendo como é essa visão espiritual? Ah, mas está tudo difícil. Eu cheguei no meu limite. É o que diz a sua visão física. Mas pegue a visão espiritual e olhe além da física e comece a ver. Vai ter uma saída, porque a minha fé me diz que Deus está do meu lado, que eu confio nele. Então, como disse o Paulo, eu não vou parar, não vou ficar impedido
por aquilo que eu estou vendo, mas eu vou olhar pela fé, e pela fé o meu Deus me diz que eu vou conseguir. Volta lá para o que diz o apóstolo. Porque vivemos o quê? Por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. A fé abre a tua visão. A fé faz você ver além. A fé faz você acreditar que não existe limites. Não existe dificuldade que vai te abater ou te deixar prostrado. Porque a tua fé é capaz de te sustentar e te levar além dos limites que você esbarrou, que você chegou. Fé abre a visão, faz você enxergar. Não se limite se as coisas estão difíceis. Não se limite se alguém falou para você que não vai dar certo. Não se limite se alguém falou que não tem mais jeito para você. Não se limite se alguém chegou e disse que você não vai conseguir. Não se limite se o desânimo chegou e você simplesmente está travado, impossibilitado de prosseguir, porque na sua visão as dificuldades são maiores do que a tua força, do que a tua capacidade de reação. Não fique limitado, mas olhe além, porque você não vai se limitar por aquilo que você está vendo. Mas a tua visão, ela é motivada pela fé que está no teu coração, como consequência do seu envolvimento e seu relacionamento com Deus. E quando você olha baseado nessa visão espiritual do seu envolvimento com Deus, você vai além dos obstáculos que estão se apresentando para você. Olhe pela fé. Tenha uma visão através da fé. E acredite, é Deus que faz acontecer na vida da gente quando há fé. Amém? Porque a fé simplesmente constrói essa visão futurista, essa visão que vai além das impossibilidades físicas e humanas. É um recurso que faz com que o sobrenatural de Deus venha agir em seu favor. A fé. Amém? O que foi que Jesus falou? Falou muitas coisas. Marcos 9, 23. Você sabe o que está escrito lá? Está escrito isso: tudo é possível para o que crê. Amém? Tudo é possível para o que crê. Se tudo é possível, então tudo é o quê? Tudo é tudo. Você só precisa estar sustentado por essa fé e por essa crença. As coisas se tornam possíveis. O que foi mais que Jesus falou, que eu acho interessante, que eu me esqueci o texto agora? Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você tem que estar motivado pela fé. Alguém disse que a fé é a mão do Espírito. Por que a mão do Espírito? Porque você só consegue tomar posse de determinadas bênçãos através da fé. Não tem como. E Jesus falou um monte de coisa para não deixar você sucumbir, para não deixar você se abalar por aquilo que você está vendo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É a fé que age na mente, no coração da gente e que faz você enxergar as situações de uma forma diferente. Faz você enxergar as situações pela sua visão espiritual, que se desenvolve no seu envolvimento com Jesus, no seu relacionamento estreito com o Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, que Deus te abençoe. E que você possa olhar além. Eu não sei como é que você está aqui. De repente você está diante de problemas que estão além das tuas forças. De repente você está aqui muito desanimado com determinadas situações, porque parece assim que você simplesmente esbarrou nos seus limites.
Você pensa, cheguei nos meus limites. Daqui eu não sei mais o que é que eu possa fazer. Eu não tenho o que fazer. De repente, que você tem ouvido é o seguinte: humanamente falando, não tem jeito. A gente ouve essas coisas. Humanamente falando, não tem jeito. Só que você não se move pelas limitações humanas. Você se move pela fé no sobrenatural de Deus. Aí você tem um outro recurso para poder chegar aonde precisa chegar. De repente você tem se reservado o direito de recuar, porque de fato você não sabe mais o que fazer, mas a palavra de Deus hoje diz para você, voltando ao verso 1, porque nós vivemos por fé e não pelo que estamos vendo. O que você está vendo está dizendo que não tem jeito, mas a fé diz que é possível sim. Amém? Que Deus te abençoe.